Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajudou, nos sustém, nos fortalece, aquele do qual nele tudo é possível aquele que crê, aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível para aquele que crê, aonde não há impossibilidade. Sendo dele o poder, o reino, as riquezas, a glória, tudo ele opera segundo o seu efetuar e querer, e não há impossibilidade para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia, sempre dando honra e a glória àquele que é digno. A palavra diz: do que adianta dizer amanhã iremos para tal lugar, abriremos um negócio e faturaremos tanto. Não seria melhor dizer se o Senhor assim permitir? Porque a palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, mas também o coração é enganoso. E também nos diz que é maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus para estribar no seu próprio entendimento. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, tudo coopera para o bem daqueles que demonstram reverência e estão sempre dependentes daquele que nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A perseverança sempre na dependência, sempre o consultando para tudo aquilo que for empreender, consagrando a própria vida ao Senhor. E tudo, quando se consagra a vida ao Senhor, bem como disse Davi, esteja com o coração segundo o coração do Deus do seu pai, assim ele disse para Salomão, e tudo lhe irá bem sucedido. Aonde a palavra diz que aonde pisarmos a planta de nossos pés, estamos sempre segundo sendo luz, aonde tudo aquilo que procede segundo os seus planos são bem sucedidos, porque estamos sempre na dependência e ele tem o zelo para nós. Nos ensina que concede sim a capacidade ao homem de planejar, mas sabemos que a palavra final é do Senhor. E assim, quando alguns buscam seguir na sua independência, ele acaba os frustrando. Assim como diz que ninguém pode saber em relação ao seu futuro. E a forma do Senhor os frustrar é justamente essa, os apanhando de surpresa. Assim como a palavra diz que uma erva, quando logo arrancada, murcha. Assim como ele nos ensina que ele, aquele que dá a glória para ele, que a glória são as flores, que a palavra diz que os justos que florescem sobre toda a terra, as flores vêm antes dos frutos, e aquele que dá honra e glória a ele, ninguém é capaz de murchar essas flores e tampouco impedir de produzir os bons frutos, aonde ele nos ensina. É justamente pela árvore que se conhece os frutos. Aqueles que produzem bons frutos estão na dependência, como ramos da videira verdadeira, e sempre a produzir bons frutos, sempre independente da estação do ano, está florescendo e frutificando constantemente, porque lembrai-vos de quando ele chega para usufruir dos frutos de uma árvore e não havia,
ele disse: seca-te imediatamente. Assim como ele diz, uma árvore má não pode produzir bons frutos, e inversamente uma árvore boa produzir maus frutos. E há uma exigência daqueles estando na videira verdadeira que sempre como ramo dele tem que estar produzindo, porque se não tiver, o machado posto, a palavra diz, são podados por conta da incredulidade. Assim como a árvore má, o machado é posto na raiz, e assim ele é aquele que derruba a árvore grande, porque a árvore grande que faz por si está sempre a produzir maus frutos. Mas o ramo que dá lugar da honra e a glória para a árvore está sempre a produzir os bons frutos, e ele com as suas advertências os poda, e mais frutos ainda produzem. Nem todos iriam produzir a mesma quantidade, alguns 100, outros 60, outros 30, mas sempre por um, porque não se pode produzir os bons frutos por si mesmo, mas somente através daquele que é a videira verdadeira e o elo da perfeição, e até que nos sustém, aquele do qual nós compartilhamos desses frutos e usufruímos: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade, sempre a caridade, a piedade como fonte de alegria, sempre o amor, que é o dom excelente e supremo, com uma mentalidade em Cristo, o coração sempre santificando e purificando enquanto há tempo, os rins, que é o caráter, sendo aperfeiçoados, a boca sempre a manejar bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas, assim como também cingir a espada à cintura e empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Porque a espada, a ponto de dividir a alma do Espírito, é dele, e dele é a ira e a vingança, e usa da espada da justiça. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Cingi os lombos com a verdade, calçai os pés sempre na preparação do Evangelho da paz, que excede todo o entendimento, para aqueles que com ele reina e governa segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel, ministros de uma nova aliança, aonde se permanece dia após dia, anunciando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos ensina. Tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.